bom dia Curitiba, bom dia interior, bom dia povo de Deus, bom dia você que nos privilegia nessa manhã de sábado, encerrando mais uma edição do Espaço Evangélico, formando conosco aqui a cadeia da prece. Ainda pessoas perguntam por que cadeia da prece? Cadeia da prece, corrente de oração, né? É tudo a mesma coisa, e esse é o nome de um nosso programa de rádio, que há 31 anos a gente apresenta, né? Graças a Deus. E um programa que temos por todo o Brasil. Já houve um tempo em que tínhamos pelo menos 600 programas da cadeia da prece no Brasil, dos nossos pastores quadrangulares, né? Iniciado pelo nosso presidente, pastor Mário de Oliveira, lá na Itatiaia, Horizonte, né? E eu sempre gostei desse nome e por isso procuro manter também na televisão ao longo desses anos que nós estamos aqui com vocês, né? E eu dou graças a Deus pelo privilégio de estar aqui nessa manhã, de poder entrar na sua casa ou onde quer que você esteja, para fazer convites. O primeiro deles é estar conosco aqui. Há um lugar para você, nessa igreja, nessa catedral, nessa congregação. Há um lugar para você entre os 1.200 lugares assentados, ainda hoje, né? Se bem que hoje é um pouco diferente, né? Hoje nós temos 3 reuniões simultâneas. Temos os 250 adolescentes reunidos no seu templo, mais uns 250 jovens no outro salão, e nós aqui numa grande noite que nós chamamos da corrente das portas abertas, né? E amanhã, domingo, dia do Senhor, nós começamos cedo, 8h30 de manhã, a manhã do Espírito Santo. Um pouquinho antes das 10 começamos a escola bíblica e à noite 2 reuniões simultâneas, na verdade 3, né? O trabalho muito grande com as crianças, do maternal até os 9 anos, e no Salão do Bosque, um salão de culto para umas 300 pessoas, os juniores, que é a faixa de 10, 11, 12 até 13 anos, né? Com as quais trabalhamos separadamente. E aqui um culto que nós chamamos Celebrando Deus. Há um lugar para você aqui, terça-feira de noite, para vir orar conosco, quarta-feira à tarde, quinta de noite, sexta de manhã. Há sempre um lugar para você e sua família para ouvirem a palavra de Deus e assim, ministrados, terem a sua fé estimulada e, evidentemente, as coisas de Deus acontecerão para com você. Até porque as coisas de fé funcionam exatamente assim. Fé não é uma coisa que se peça. Fé é uma coisa que recebemos. A fé genuína, a fé sobrenatural, é dom de Deus e ela vem através da pregação do Evangelho, né? A recebemos através de ouvirmos a palavra de Deus das mais diferentes formas, afinal, né? E o mundo que nós estamos vivendo é um mundo hoje, né, apesar de, o que eu vou dizer parece um paradoxo, né? É um mundo de fé e um mundo de descrença. A descrença é em função do próprio ser humano, que hoje está difícil acreditar nas pessoas, tendo em vista principalmente o comportamento de políticos. E isso não é um desprivilégio brasileiro, isso acontece no mundo inteiro, lamentavelmente. E infelizmente nós tendemos a generalizar, porque quando o exemplo vem de cima, né, os demais tomam isso como uma regra e de repente todo mundo está passando todo mundo para trás e ninguém está acreditando mais em ninguém, e isso de alguma maneira acaba afetando a nossa fé. A nossa fé é sobrenatural, não esta natural, né? A natural acaba afetando a nossa fé sobrenatural. E por outro lado também, tendo em vista a picaretagem da fé em todos os meios, e lamentavelmente bastante também no meio evangélico, né? As pessoas acabam enfiadas das igrejas, das denominações, dos pregadores do Evangelho. Mas eu quero dizer para você uma coisa: os pregadores do Evangelho, entre os quais eu me incluo, né, podem até ter suas falhas, podem até estarem carentes de certas virtudes que deveriam ter para pregar um Evangelho tão poderoso, mas o poderoso não é um instrumento, o poderoso é quem usa o instrumento, que é Deus. Então a palavra pode até ser pregada por alguém não tão habilitado, vamos assim dizer, mas ela é poderosa, ela não volta vazia, como diz ela mesma,
né? Lá no livro de Isaías, o profeta, Deus dizendo: a minha palavra não volta vazia, mas antes fará aquilo para o que eu me propus, afinal de contas, né? E se o mundo hoje está nessa situação, e se quem sabe o teu mundo esteja numa situação muito pior, caótica, né? O mundo, segundo as Escrituras, ainda preguei domingo aqui na igreja, a respeito dos santos na casa de César, fazendo um pano de fundo do mundo de então, né? No tempo de Paulo e antes mesmo de quando Jesus esteve aqui, foi um período também caótico em parece que o mundo vive sempre no caos, né? A gente falava um pouquinho sobre esse tipo de coisa. A situação brasileira hoje também é caótica, em muitos sentidos, né? Pena que quem tinha que ver isso lá em Brasília não vê, muito pelo contrário, né? Chega ao cúmulo de vir para a televisão e dizer que a saúde no Brasil beira a perfeição da imperfeição, provavelmente, né? Então a gente fica se perguntando, mas meu Deus do céu, então está tudo perdido? Deus está morto? Não temos mais escape, não temos mais solução? Ou como fazer? No meio deste caos, como era o caso dos santos na casa de César, os Césares a coisa ali era braba, gente, né? E, no entanto, havia santos lá dentro. Assim como um lírio maravilhosamente vestido sobrevive no meio do lodo, nós podemos sobreviver no meio de todo esse lodo, como diz o Salmo 40 também, não é? De que maneira? Nos agarrando com Deus, firmando nossa fé em Jesus, não em religiões, não em pessoas, mas na pessoa bendita, vencedora da morte, do inferno, do pecado, da doença, da miséria, a pessoa bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor, que dentro de poucos dias, né? A Páscoa chega cedinho este ano, dentro de muitos poucos dias estaremos aqui celebrando a Semana da Páscoa, de domingo a domingo, 8 noites, né? Da Semana do Calvário. Vamos receber o pastor Yosef Akiva, que quem não gosta de ouvir o Yosef, né? Uma mensagem profunda, gostosa de se ouvir. Nessa Semana da Páscoa, o mês que entra agora, ele estará conosco aqui por 4 noites, das 8 que teremos da Semana da Páscoa, né? E essa Semana da Páscoa, de um modo geral, nos faz lembrar que alguém veio ao mundo marcado para morrer, porque você estava também marcado para morrer. E ele veio tomar o nosso lugar naquela cruz maldita, e o fez com propriedade, e a venceu. E todos que nele estiverem por fé, também vencerão. Por isso que eu quero dizer, nós podemos mudar este caos, sobretudo da nossa vida, família, negócios, não com armas, mas com algo muito mais poderoso, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, escreveu o apóstolo João. A nossa fé, não é? Como diz o texto que eu quero ler rapidamente antes de encerrar, Jesus dizendo: em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo que pedides em oração, crede que o recebestes e tê-lo-eis. A palavra-chave aí é dizer a palavra, é dizer pela fé. Tudo é possível àquela pessoa que crê em Jesus Cristo. Por mais que profundo que seja o abismo que você esteja metido, envolvido, caído, quem sabe, a mão dele é suficientemente longa para te alcançar onde quer que você esteja. Mas quem tem que tomar a decisão, quem tem que dar o primeiro passo, é exatamente você. Então, vá à igreja evangélica mais próxima de você. Caso contrário, venha aqui a Campo Comprido, um espaço realmente maravilhoso, ouça a palavra, seja ministrado, receba essa fé sobrenatural e seja abençoado. Senhor, nós queremos te dar graças por mais uma semana de vida e pedir que o Senhor nos conceda uma nova semana, não apenas de vida, mas de bênção e de vitórias que ministramos a cada telespectador na autoridade do nome de Jesus. Assim seja.